gente sempre gosta de compreender, né? Como que aquele expositor espírita, aquele que está na luta do espiritismo, chegou até a doutrina, né? Se sempre foi espírita, se foi de outra religião, como que se deu aí no seu caso? Olha, meu caso muito parecido com várias histórias de pessoas que iniciaram no espiritismo. Eu também comecei muito cedo. Fui uma criança muito agitada, talvez até um pouco imperativa. Então, até um momento que veio um freio. Sofri um acidente, tive uma lesão muito séria na questão frontal. Passei por um processo de internamento, foi um processo longo de recuperação. E a partir dali, a minha mãe, através de uma amiga, orientou essa moça, ela era espírita e trabalhava já com mediunidade, etc. Enfim, e ela tinha uma vidência assim muito muito desenvolvida. E ela falou: olha, essa criança precisa passar num tratamento espiritual. Eu estava com entre 9 e 10 anos de idade nessa época e eu já tinha sofrido aquele freio, né, do acidente. Sim. E fiquei muito tempo em recuperação. E a partir dali, minha mãe, católica, ela não tinha a informação ainda onde levar. Então, essa mesma moça indicou uma casa em São Vicente. Se eu não me engano, é Centro Espírita Bom Jesus de Iguape. Se eu não me salvo a memória aí, mas era Bom Jesus de Iguape, na Vila Valência, em São Vicente. E essa casa, ela foi orientada que ela atendia crianças. Era uma casa, pelo que eu me lembro, em transição. Era uma casa que era uma casa de Umbanda e ela estava passando um processo de transição para a doutrina de Kardec. Então, sim, ela estava se tornando uma casa popularmente conhecida como uma casa kardecista. Então, ela ainda tinha algumas características que ela herdava dos nossos irmãos da Umbanda e ela estava colocando os estudos de Kardec. Então, eles estavam estudando o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, né? Principalmente esses dois como base para os estudos que estavam iniciando, e eles minha mãe me levou até essa casa. Chegando lá, de forma muito espontânea, me colocaram, eu não lembro corretamente, mas era uma mesa muito grande, porque meus pés não alcançavam o chão, então Ainda bem novinho era ainda. bem novinho. E eu ficava com os pés ainda ali, né, ao alto. E eu lembro que uma senhora, provavelmente era a coordenadora dos trabalhos, e depois eu acordei, eu já estava na parte externa e não lembro o que foi, mas minha irmã e minha mãe também falaram que ali houve eu estava sendo recém-alfabetizado, enfim, já sabia escrever, mas a mensagem que veio foi com uma letra cursiva, uma letra muito bonita, por sinal, uma mensagem muito esclarecedora. E ali começou todo um trabalho mediúnico. Mas eu, como criança, não poderia trabalhar mediunicamente com 10 anos de idade. Então, foi orientado que eu ficasse participando, tomando passe com as crianças, etc. Minha mãe, ela não compreendendo ainda, né? Eu fico imaginando, né, a reação dela, católica, ter aceitado essa sugestão da amiga e logo de início já vinha. E a minha mãe, ela já desencarnada, e ela continuou sendo católica e com um espírito muito evoluído, então com uma mente muito aberta às questões da doutrina espírita. Uhum. Mesmo católica, ela perguntava muito sobre o espiritismo, aceitava toda a codificação e, pelas bênçãos de Deus, a minha mãe, até hoje, ela continua nos auxiliando nas tarefas espirituais, hoje como espírita, mas ainda se faz presente em todas as tarefas nossas. O lar espírita, as pessoas, hoje, temos aí várias, né, formas de conhecermos a doutrina espírita. Graças a Deus, hoje a internet, ela abriu portas, né? Não somente para que outras pessoas acessassem, mas para que nós podemos, como a doutrina é uma doutrina que nos convida ao estudo, sim, as pessoas falam que é uma doutrina elitizada, na verdade não é. É uma doutrina esclarecedora.
é uma doutrina que nos convida ao estudo, ao esclarecimento, à reflexão, mas também ao questionamento. Kardec, antes de colocar a edição do Livro dos Espíritos, ele fez um longo estudo e publicou isso na Revista Espírita, para que ele pudesse ter certeza de que todos estavam entendendo a proposta da espiritualidade. E a doutrina, hoje, a doutrina espírita, ainda nos dá todo o material para que a gente possa não ter uma fé cega, sem crítica alguma a nenhum irmão de outras frentes religiosas, mas ela nos convida à reflexão, a pensar. Por isso que é uma doutrina que nos convida ao estudo. Então, hoje, nós temos várias formas de estudar. Na minha época, quando eu comecei lá nos estudos, eu fui colocado para trabalhar na biblioteca. E, graças a Deus, eu tinha um coordenador, hoje já desencarnado, mas que ele me dava uma meta de ler um livro por semana. Olha. Então, todas as quintas-feiras que eu ia para trabalhar na biblioteca, ele me fazia uma sabatina se eu tinha lido. Para saber se você saber leu mesmo, né? o conteúdo, enfim. E aquilo, em dado momento, era um pouco cansativo. Mas hoje eu vejo tanto quanto ele me ajudou. Porque não somente pelo conteúdo que nos chegou, mas por tudo aquilo que me abriu a mente, o esclarecimento, as dúvidas que eu tinha. Hoje eu posso caminhar, mesmo com tropeços que todos nós temos, mas a gente consegue levantar mais rapidamente. Perfeito, excelente analogia, Então, né? É o que nos dá aí a leitura. Dentro desse reencarne, dentro desse retorno à vida, qual que é essa importância do pensamento? Então, nos estudos que a gente costuma dizer sobre a reflexão, partimos da questão do pensamento. Porque tudo aquilo que a gente molda no nosso pensamento é aquilo que nós acreditamos que vai ocorrer. Quando nos chega qualquer convite à reflexão, seja na questão da dor ou na questão do amor, o pensamento, tudo parte de um princípio inicial, que é o pensamento. Né? A gente costuma dizer que o pensamento tem força. Na verdade, o pensamento, todos os sonhos, todas as realizações partem do pensamento. E tudo aquilo que a gente vive, ele vem pela força do pensamento. Então, as boas ações ou as ações não tão boas, elas partem de um princípio. E o nosso pensamento é o que rege o nosso estado emocional do ser. E é possível a gente alterar o modo de pensar? A forma que nós pensamos? Sim, é possível e é necessário. Porque todos nós, não somente inseridos dentro da doutrina espírita, mas todos nós que estamos inseridos na doutrina de amor, que parte sem nenhum tipo de vaidade ou pretensão do amor próprio. Jesus, quando ele afirmou, ama-te a ti mesmo, e ele afirma para que nós possamos amar ao próximo como a ti mesmo. Então, ele afirma que temos que amar. Não é egoísmo, né, nos amar. Não é nenhum tipo de egoísmo e nenhum tipo de vaidade. Temos que nos valorizar e temos que nos amar. A partir dessa força pensamento, nós conseguimos expandir todas as nossas ações e as nossas energias para que a gente possa amar ao próximo e viver perante todos os ensinamentos do Cristo. Então, nós partimos de um pensamento e partimos também do ama-te a ti mesmo. Perfeito. Sem nenhum tipo de orgulho e vaidade. Qual que é a relação do pensamento com a vontade, né? O que viria primeiro ali? É a nossa vontade que dita o rumo do pensamento ou vice-versa? Aí eu tenho que retomar e pegar um pouquinho também, não somente o ensinamento basilar do Cristo, mas exemplos de espíritos que transformaram a sua trajetória na Terra. E eu gosto muito de Santo Agostinho, quando Santo Agostinho ele afirma que todo o pensamento parte de um desejo. Então, Santo Agostinho, quem teve a oportunidade de estudar um pouquinho sobre Santo Agostinho vai entender o que nós estamos falando, mas quem não teve essa oportunidade e queira, vale a pena ler um pouquinho sobre a história de Santo Agostinho. E ele fala que tudo partia do desejo, ou seja, da vontade.
E a partir dali ele traçava uma linha de pensamento. Então ele partia do desejo. E o primeiro momento que ele partiu o momento foi a hora que ele fazia a reflexão depois das noitadas dele, né? Então, para quem aqui está nos acompanhando, Santo Agostinho, antes dele se tornar quem ele foi, ele tinha uma vida, vamos dizer assim, bem Mundana. bem corrida, né? Uhum. Para não falar de outra forma. Então ele se dedicava muito aos prazeres da terra. Então aquilo foi incomodando. E ele teve a vontade de começar a mudar. E a partir dali ele começou a desenvolver uma linha de pensamento, que ele deveria fazer anotações e começar a mensurar as boas ações e as ações que não foram boas. No início, as anotações dele eram todas inclinadas para más ações e raramente tinha boas. Até que chegou um dia que ele conseguiu equilibrar e um dia que ele começou a verificar que não tinha mais as más ações e ele estava pautando somente em boas ações. E isso está ao alcance de todos nós, né? Perfeitamente. É aconselhável que a gente busque também nessa essa reflexão, né? Sim. É um convite, né? O Evangelho de Jesus, o Evangelho já nos dá esse caminho, essa bússola. E é possível. Basta nós levantarmos e começar. Ninguém atinge o objetivo se não começar. Uma corrida, ela tem a linha de partida. Nem todos vão chegar primeiro, mas o importante é que todos cheguemos. A gente tem um domínio próprio total da nossa existência? Então, para te responder com mais clareza, a gente tem que retomar um pouquinho sobre o nosso plano de reencarnação. É evidente que nós não vamos nos aprofundar sobre todo o planejamento, mas vamos dar uma passada para que a gente possa entender um pouquinho o após. Quando nós nos colocamos ali a reencarnar por uma grande necessidade de melhoria e desenvolvimento desse espírito para a sua própria evolução, nós nos matriculamos nas escolas que irão nos preparar para a próxima reencarnação. Dado isto, é feito um roteiro. Aí é onde entra o livro Pensamento e Vida, justamente nos dando as diretrizes a qual nós deveremos seguir. Evidente que muitas coisas nós não vamos nos lembrar, mas ela é tão bem fixada no nosso pensamento que em todos os momentos da nossa vida, principalmente nos momentos de dificuldade, me perdoe, nós conseguimos resgatar, ativar esses ensinamentos que Emmanuel nos traz como relembrar o livro que já é praticado e é estudado na espiritualidade. A proposta é justamente essa, trazer para os encarnados como forma de resgatar, de buscar aquilo que foi estudado na espiritualidade no processo nosso ante a reencarnação futura. Então esse livro ele é um convite para que a gente relembre dos temas abordados na espiritualidade, justamente na preparação dos grandes desafios que esse espírito vai ter em dado momento da vida. É evidente que ele não vai lembrar todos, mas nos momentos de grande necessidade é como uma fonte que jorra inspiração. Ele vai conseguir relembrar sobre aquele determinado assunto. Não exatamente como está no livro, mas como uma forma de fortalecer o espírito. É aquela intuição que nós temos quando há uma dificuldade e parece que alguém veio e soprou. Ou até outra pessoa inspirada pelo alto nos traz essa recordação. E a proposta do livro é exatamente essa, que a gente possa relembrar de tudo aquilo que é estudado na espiritualidade. Espelho da vida. Fala um pouquinho mais sobre isso, para a gente entender o que seria isso. A nossa mente seria um espelho? A nossa mente, eu costumo, não fugindo ao tema, mas eu costumo dizer, né, sobre a questão da mente, o espelho da vida. Na verdade, ela projeta tudo aquilo a qual nós nos preparamos. Então, quando nós chegamos aqui, nessa grande viagem de experiências, né, que é a vida no corpo físico, né, nos seus aspectos fisiológicos, mas quando nós falamos do espelho da vida, na verdade, ele reflete tudo aquilo a qual nós estamos projetados. Eu costumo brincar que não há nada melhor
quando você quer saber sobre a sua real condição, converse com você mesmo perante o espelho, que você vai ter as melhores respostas. Então, quando nós falamos o pensamento, né, o espelho da vida, nós estamos falando sobre tudo aquilo que é projetado sobre o eu interior, sobre nós mesmos. E no próprio livro dos Espíritos diz lá, né? Conhece-te a ti mesmo. E às vezes a gente dá, por incrível que pareça, a gente dá pouca atenção para analisar nossas próprias tendências, né? Sim. E nós temos características que são muito fortalecidas dentro da gente. Tanto para o bem, eu não diria para o mal, mas por características que merecem uma atenção e também merece ser retrabalhadas. Você falou um pouquinho sobre aquilo que se nós podemos mudar o roteiro da nossa vida. Sim. Sim, podemos. E essa é a proposta do Cristo. Que nós possamos melhorar, que possamos crescer, desenvolver e caminhar, não livremente, mas caminhar conscientemente de todos os nossos atos. O objetivo é sairmos daqui melhores do que chegamos. Às vezes a gente é muito duro com a gente mesmo, né? Sim. Você falando do Santo Agostinho, né? Aí eu penso assim, pô, se eu for fazer uma lista, a das más tendências vai estar tão grande, mas a gente não pode desistir, né? Em se reconhecendo, porque às vezes tem essa questão, né? Às vezes tem pessoas que comentam assim, caramba, eu vivia tranquilo, avesso a essas questões espirituais e comecei a reforma íntima, mas parece que piorou, porque eu tô vendo tanta... É que a gente tava cego, né? E aí a gente passa a ver tantas coisas imperfeitas que a gente não dava tanta atenção, né? Como a gente o ideal seria que a gente não fosse tão duro com a gente mesmo? Na verdade, o sinal... isso é uma característica. Muitas vezes, muitas pessoas aqui vão concordar. Se identificar, né? Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se coloca à disposição, parece que pior ficam as coisas, né? Porque, mas eu me dedico ao trabalho fraterno, ao próximo. Nossa, mas acontece tanta coisa comigo e eu vejo pessoas que não seguem religião nenhuma, não fazem nada e vivem uma vida, parece que é uma vida plena. Na verdade, é uma proposta que nós temos e todo o caminho que leva ao alto, ele não é feito somente de flores. Principalmente para aqueles que se colocam à disposição de servir ao Cristo. Nós costumamos dizer que tem bastante desafio. E nós, evidente que nós somos espíritos que ainda necessitamos passar por esses desafios. Quanto à questão da fé que nos move, isso é o mais importante. Então, quando nós... mas apanha... Eu vou usar um termo assim, até um pouco, né? O chicote, ele está lá nas costas daquele que se propõe ao bem. Né? Então, não existe trabalho sem lágrimas ou trabalho sem suor. Perfeito. Então, muitas vezes a gente vê pessoas trabalhando ali arduamente na doutrina, mas em diversas frentes religiosas de auxílio ao próximo, e são pessoas que estão sorrindo. Mas se nós formos investigar a história dessas pessoas, muitos, a gente falaria, não sei como ele chegou até ali, porque são histórias duríssimas. Mas a fé, ela move montanhas. Os espíritos conseguem ver o nosso pensamento, saber o que nós estamos pensando, planejando? Até onde nos é permitido e até onde nós permitimos. A espiritualidade superior, evidente que tem esses acessos, e a espiritualidade inferior também. Porém, o controle da nossa mente em expandir o pensamento cabe ao espírito encarnado. Então a espiritualidade, a espiritualidade amiga, os benfeitores que nos acompanham, eles têm acesso, sim, aos nossos pensamentos, mas principalmente às nossas emoções. Eles não nos tutelam 24 horas por dia, senão nós seríamos robotizados, não seríamos nós mesmos. Então, em dados momentos, quando há a necessidade, eles aproximam e captam os nossos pensamentos. Mas
24 horas nós estamos envolvidos por espíritos. Sempre há espíritos ao nosso redor, espíritos com boas tendências e irmãos menos esclarecidos que não estão ali com boas intenções. Então a vigilância do pensamento sempre é muito importante. Estar sempre com o pensamento elevado. Nos momentos que a gente é influenciado externamente ou influenciado também por algum momento, alguma situação, não agir somente pelo impulso. É evidente que nós fazemos isso rotineiramente, mas quando possível e sempre quando tiver mediante, principalmente a dificuldades, a gente tirar um pouquinho, recuar um pouquinho, fazer uma prece para que a gente possa retomar o pensamento e subir o nosso nível espiritual, para que a gente não possa ser afetado por pensamentos e sugestões inoportunas. Então, de certa maneira, o nosso pensamento é vigiado. A telepatia existe? Dá para se comunicar sem a expressão vocal? O pensamento, existe essa comunicação através do pensamento? Sim, mais do que a gente imagina. A inspiração, que muitas vezes a gente coloca como inspiração, na verdade, é um trato telepático, é um trato mediúnico que está ali atuando, porque nós costumamos identificar certas pessoas, mas aquela pessoa é um médium, aquela pessoa é um médium famoso, aquela pessoa... Na verdade, todos nós temos essa potencialidade, em maior ou menor grau, com uma condição talvez mais estudada, outros menos, enfim, todas as características, mas todos nós temos essa questão mediúnica. E a telepatia é um processo, além de espiritual, é um processo também físico. Há estudos, inclusive antigos, de países que utilizavam a mediunidade e a telepatia para poder se comunicar. Principalmente, parece um absurdo que eu vou falar, mas na época da Guerra Fria, alguns países desenvolviam médiuns e telepatas também para poder mandar informações sem que pudesse ser de forma escrita. Então havia, até há pouco tempo atrás, desenvolvimento mediúnico, a qual pessoas eram colocadas em salas diferentes e a pessoa tinha que enxergar o que estava se passando na outra sala. Objetos que estavam na sala, o que a pessoa estava fazendo, e ele tinha que falar na outra sala, como um treinamento e um desenvolvimento mediúnico. E ele lia um texto, telepaticamente a pessoa tinha que escrever esse texto que ele estava lendo em um outro local, daquele local onde eles estavam estudando. Sim, há a força do pensamento de forma telepática. É possível a gente ajudar alguém através do pensamento? Ou até causar mal a alguém só pelo modo do pensar? Sim, assim. Muitas vezes nós fazemos uma analogia que o auxílio só pode ser feito fisicamente, né? Então a gente já pensa que ajudar materialmente, conceder né? alguma coisa material, enfim. Mas na verdade nós podemos ajudar fazendo orações, fazendo preces, enviando vibrações positivas para aquele espírito. Não somente espíritos amigos, mas também para espíritos, pessoas necessitadas. Então nós temos sim essa condição. Infelizmente, como o espírito é energia, né? Então nós somos um corpo físico, mas movido por um campo energético. Nós somos espíritos reencarnados, nós não somos um corpo, né? Nós estamos vivendo a experiência do corpo. Então, a partir do momento que nós somos energia, se vibrarmos positivamente, nós vamos enviar uma proposta positiva para aquele espírito. Infelizmente, ainda tem a questão da negatividade. Muitas vezes, acho que todo mundo já deve ter passado, às vezes você chega pra uma pessoa, e aí, como é que tá? Tô mal. E, poxa, mas e alguma novidade? Não, cara, só tem coisa ruim. E a pessoa é negativa. Sim. Né? Então, se sente, às vezes, até mal. Mas aquilo é o que ela tem naquele momento para oferecer. E muitas vezes a pessoa que chegou bem sai mal. Mas, na verdade, ela está auxiliando, porque ela está retirando toda aquela negatividade da pessoa e a pessoa depois fica bem. Você fica mal durante um tempinho, mas a espiritualidade vai dar um jeito de você ficar bom. O importante é que aquela pessoa ficou bem. E as pessoas, infelizmente, enviam vibrações negativas em maior ou menor grau, mas nada impossível
de ser rebatido com bastante fé, com bastante dedicação ao bem. Umbral, ele seria uma criação mental ali do pensamento daqueles que estão ali ou uma criação real? Umbral é uma criação mental. O umbral é um estado de consciência, né? A gente tem que entender primeiro o que é umbral, né? Ele foi tão bem difundido aí pela doutrina, mas assim, principalmente depois do livro Nosso Lar, né? Que se utilizou essa palavra umbral. É um estado a qual todos nós somos direcionados e onde uma coletividade se encontra, onde todos pensam iguais. Não há caminho, se assim dizer, para a espiritualidade superior se a gente não passar pelo umbral. O que é o umbral? É um pórtico, né? Umbral, as casas antigas tinham aquele pórtico, aquela entrada, aquilo ali é umbral. Então era um termo que era usado. Então André Luiz, quando ele fala de umbral, a gente já associa a uma região escura, pantanosa, lodosa, mas na verdade é um estado de consciência a qual todos os espíritos passarão. Uns ficarão em maior tempo, outros não, dentro daquele estado de pensamento. E o estado de pensamento, ele gera força e ele gera características. Então, as pessoas que estão vivendo aquela força pensamento, aquele estado vibracional, se agrupam em grupos afins e ali existe uma outra característica de vida. E ali eles ficam por um tempo. Há características do umbral que a gente aprendeu, que nós estudamos, vimos, estudamos no livro Nosso Lar, mas temos outras características de vida espiritual com essas características de força-pensamento umbralinas. Porém, a gente não deve se deter tanto a isto como uma grande preocupação. E aí eu volto a falar um pouquinho da experiência da minha mãe. A minha mãe, antes de desencarnar, ela estava um pouquinho doentinha. Ela falou assim para mim: Ricardo, eu acho que eu vou desencarnar. Aí eu falei assim: mas por que, mãe? A senhora está tratando, etc. Ela falou assim: olha, porque essa noite eu sonhei que eu fui para um lugar, era um lugar seco. Não tinha uma vegetação. Era tudo ruas de barro. Parecia aquelas imagens do sertão nordestino de antigamente. Cara, aquelas regiões áridas e tal. Então, ela falou assim, a região era daquela característica. E as pessoas que ali viviam também eram pessoas esquálidas, pessoas magras, e ela até usou um termo assim, pessoas secas. Uhum. E ela ficou ali por algumas horas, ela experimentou grande angústia. E depois vieram buscar ela. Minha mãe veio a desencarnar e não demorou muito tempo para ela se comunicar, juntamente com outro irmão que eu já havia desencarnado. E ela veio se comunicar, ela manifestou espiritualmente e eu tive um contato com ela, visual e de forma telepática. Né? Então, conversava com ela sem precisar expressar palavras e ela se colocava espiritualmente visível, ela e esse meu irmão. E ela falando que ela havia realmente, aquele momento que ela passou por aquele estado, ela foi resgatada e seguiu para um local onde a gente identifica como posto de socorro e depois, assim preparada, ela foi para o local de destino onde ela se encontra até hoje. E ela contou essa experiência, né, sobre a passagem dela, que hoje ela reside no plano espiritual juntamente com este meu irmão que havia desencarnado anteriormente aos outros irmãos que eu também recentemente perdi. Esse irmão chamava Carlos, ele era síndico de um condomínio e dentro das minhas atividades profissionais eu atendo esses clientes. E acabei, como tantos outros, pegando amizade. Ele se identificou também com nossos assuntos e entendemos que éramos espíritas. Só que ele era muito bravo, esse Carlos. Era um senhor, aproximadamente uns 65 a 70 anos, mas era um senhor de muito vigor físico e muito forte, falava muito alto, assim, e ele era muito bravo. E eu falava pra ele, né, depois que nós já éramos amigos, de bater papo ali, eu conhecia a esposa dele, enfim, mas ele era bravo. E eu falava, meu irmão, não precisa ser também tão bravo assim. Ele era tão bravo que um dia ele brigou fisicamente com o antigo síndico. E esse antigo síndico, depois de algum tempo, por motivos próprios, levou a cabo a própria vida. Esse antigo síndico.
E ele meio que sofria um certo remorso, porque um havia desencarnado pelas vias infelizes do suicídio, e ele acabou desencarnando brigado com aquele antigo síndico. E nós conversamos ali e tal, até que um dia ele me chamou, ele falou, pô, Ricardo, eu queria conversar muito contigo. E nesse momento ele não tinha ninguém para conversar, para dar a notícia que ele não tinha falado para ninguém. E eu fui lá ser ouvidos para essa notícia que ele tinha acabado de receber. Ele recebeu a notícia que ele estava com câncer no pulmão, e ele estava muito preocupado, e ele estava vendo meios de falar para a esposa. Então ele não tinha falado para ninguém, e ele veio falar comigo para ver como que ele iria tratar aquele assunto para frente. E nós conversamos, batendo papo e etc. Ele já mais calmo, mais reflexivo. Nós fomos falando, participamos de todo o processo do tratamento dele. Esse nosso irmão, pelo programa reencarnatório dele, muitos se curaram do câncer, mas ele não se curou porque era o grande desafio da vida dele, passar por aquilo ali, e estava daquela forma escrito. Então ele teria que passar por aquilo, e esse irmão veio a desencarnar. Então, muito próximo de desencarnar, ele pediu que a esposa dele me ligasse e eu fosse lá visitá-lo, porque ele estava sentindo que estava perto do apagar das luzes. Então eu fui lá 2 dias antes dele desencarnar, conversamos bastante tempo, rimos, tiramos foto, e depois ele desencarnou. Pois bem, a família dele era de Minas, e a esposa dele é parente de um grande médium, até muito conhecido, acho que é Wagner Gomes da Paixão, algo assim, me desculpa se eu me equivocar no nome, mas é um excelente palestrante espírita, a qual eu tenho muito carinho e respeito, acompanho bastante. E através de uma mensagem lá em Minas, depois de mais ou menos quase 1 ano, eu recebo uma ligação, vejo que é um número de Minas, a minha família é de Minas, nós somos de Minas, e eu pensei até que fosse algum familiar meu. Aí a moça se identificou, era a filha dele. Ah, você é o Ricardo? Olha, é minha mãe que passou esse número, e eu queria te falar que eu recebi uma mensagem. O Wagner, ela me contou a história da familiar deles, havia recebido uma mensagem na qual a mensagem, em dado momento, citava o meu nome. E o Wagner, evidente, ele não me conhecia, porque, né, enfim, e citava o meu nome naquela psicografia. E ela leu para mim no primeiro momento, depois ela me mandou, e ele fala sobre os nossos bate-papos que nós tivemos lá, enfim, agradece em alguns momentos, a qual eu creio que não é nenhum tipo de dádiva, porque para mim eu aprendi muito também com os ensinamentos dele, enfim. E ele fala da experiência dele pós-desencarne e os momentos que ele passou no chamado umbral. Ele não sabe precisar na carta quanto tempo foi. Ele não sabe se foi dias, se foi horas ou se foi meses. Porém, ele fala qual foi a experiência. Não foi uma experiência muito feliz, mas ele foi resgatado, e aí até depois, né, ele foi ele mesmo, porque apesar dele ser muito firme, ele também tinha um viés de brincalhão. E na própria psicografia ele fala assim: eu fui resgatado pelas pessoas que eu jamais imaginei que iriam me resgatar, que foi o sogro e a sobrinha da esposa. A sobrinha da esposa, não, a filha, a irmã da esposa, a cunhada dele, que tinha uma deficiência física, e ele cuidava, como ele tinha veículo e tal, ele que levava a filha para o APA, a cunhada para o APA, e aquelas que tinha aqueles cuidados especiais. Então ele que levava, ele que trazia, e enfim, ele ajudava, porque ela precisava de auxílio para cadeira de rodas, etc. E quando ele desencarna, o sogro e essa cunhada dele que vieram resgatar ele nessa região conhecida como umbral. E ele fala que foi engraçado, porque naquela hora nenhum familiar veio buscar ele. Quem veio buscar foi aquela pessoa que não era consanguínea. E ele fala, e ele dá uma risada lá, ele brinca um pouquinho,
Mas ele cita o nosso nome na carta e eu achei muito interessante ele agradecendo pelos longos bate-papos que nós tivemos. Os déjà vus em sonhos têm a ver com outras vidas passadas? Sim, diria que sim. Essas lembranças de experiências passadas também vêm para nos motivar a viver a vida presente. Evidente que nós não devemos viver sobre o nosso passado, nós temos que viver o nosso presente. Porém, eles são, vamos dizer assim, autorizados para que a gente possa colher pequenos fragmentos e a gente possa aplicar dentro da nossa vida atual. Esses déjà vus ou essas lembranças do passado, né? Esses pequenos detalhes que a gente consegue captar, eles são importantes para que a gente possa trazer à nossa vivência atual experiências que nós já passamos e que não necessitemos, não como um atalho, mas que nós não necessitemos passar porque a gente consegue entender certas condições do nosso passado. O importante é nós lembrarmos, apreciarmos, mas não viver naquela condição. E o desdobramento durante o sono ou o desdobramento durante um trabalho mediúnico, ele é importante. Ele é importante que nos dá, muitas vezes, caminhos e decisões a qual nós precisamos tomar. E também, de uma certa forma, a gente consegue, através desses déjà vus, consegue também até matar a saudade de uma condição que nos é muito cara. Você diz no sentido até de, vamos supor, de um local onde nós existíamos, por exemplo, no plano espiritual. Às vezes a gente, antes de reencarnar, a gente poderia estar ali confortável, seguro, numa colônia, né? E aí reencarna. E aí a condição terrena ainda é bem, assim, penosa, né? De desafios. Esses desdobramentos servem para que a gente mate a saudade, a gente consegue voltar para essas colônias e matar um pouquinho da saudade, ter um novo ânimo para ao despertar? Sim. Mas o que garante que nós viemos de um lugar mais feliz do que a Terra? Sim, sim. Não viemos do umbral, né? Talvez nós saímos de uma região muito difícil, passamos um certo tempo nos preparando e já reencarnamos. Então, a lembrança da nossa vida espiritual, ela é importante, mas não é o principal. O principal é aquilo que nós estamos fazendo nesse exato momento. Para isso, nós reencarnamos. Perfeito, perfeito. Nós combinamos tudo no plano espiritual, o que vamos viver e fazer na Terra? Rosa Maria, Isso. Temos alguns compromissos. Nem tudo nós vamos conseguir executar, mas temos um roteiro dos nossos compromissos. Alguns itens, eles são obrigatórios. Outros são acrescentados ao longo de nossa encarnação. Então, algumas características, eu vou falar aqui, por exemplo, constituição familiar. Algumas pessoas já vêm com esse programa de se casar, ter filhos e, através dessa vida, fazer todo o seu programa reencarnatório. Há pessoas que reencarnam e está no programa não ter filhos. E ela vai cumprir com o seu programa reencarnatório. Então, existe sim uma programação prévia de tudo aquilo que nós nos propomos a executar, porém, nos departamentos de reencarnação, é um tema até que eu gosto muito e exploro bastante quando eu tenho essa oportunidade. Nos departamentos de reencarnação há uma engenharia, vamos dizer assim, de planejamento. E é feito várias condições e é estudado várias soluções para aqueles desafios que nós iremos passar. Não é dado só o desafio para que nós possamos se virar sozinho. O desafio ele é dado e já é estudado tudo aquilo que nós iremos passar e quais são as soluções que o Espírito
poderá encontrar apoio e ele seguir. Porém, uma boa parte é planejado nas esferas espirituais, outra parte é moldada durante a nossa encarnação. Então, falando para nossa irmã, para Rosa, uma boa parte, sim, é planejado no plano espiritual. Outra parte, ela é moldada durante a nossa encarnação. Algumas coisas são alteradas por necessidade, muitas vezes pelo burilamento do espírito, ou também, a gente costuma dizer que só pelo burilamento, mas também por afazeres que ele conquistou por mérito. Então, também, ele também recebe créditos de alegria, de felicidade, de conquistas durante encarnado também. Então, há algumas características da encarnação, da reencarnação ou da vida presente, ela também é acrescentada para que o espírito possa atingir aí o objetivo. Perfeito. Então a gente pode compreender que o planejamento é para aqueles acontecimentos principais, né, da nossa existência que já está planejado. Não tem um determinismo, vamos supor, por aquelas pequenas questões do dia a dia, né? Ah, saí, furou meu pneu. Isso não. O planejamento é mais para essas principais, né? Atividade profissional, filho, marido, esposa, seria essa questão? Sim, algumas características, Éder, e também respondendo a nossa irmã Rosa, algumas características já são programadas. Em alguns compromissos já são programados, porque eles são compromissos sérios, de características muito graves. Então, aquilo é necessário ao espírito. O nosso cotidiano, ele vai se desenvolvendo à medida do nosso desenvolvimento espiritual. Por exemplo, o trânsito. Quando nós estamos dirigindo num trânsito tranquilo, é só alegria. A partir do momento que alguém te fecha, ou um motoqueiro menos cortês fala alguma coisa, ou algum motorista que está vivendo um momento com muita dificuldade, acontece algo que te tira do sério. Instintivamente, nós temos uma reação àquela ação. E então, e aí você fala, não, eu não vou reagir. Eu lembro o Haroldo Dutra Dias, Haroldo estava falando sobre isso, ele dirigindo, uma vez uma pessoa fechou ele e ele baixou a janela para xingar. Aí o filho dele falou assim, pai, calma, e se ali tiver uma pessoa que vai à sua palestra? Como vai ficar depois? Né? Então ele teve um aprendizado, ele resgatou todos os valores morais dele e ele conseguiu se conter. Se fosse em um outro período da vida, fatalmente ele xingaria. Né? Então ele conseguiu puxar o freio e não falar. É um sinal de avanço. Perfeito. E olha que nós enxergamos uma pessoa de grande envergadura de conhecimento. Eu gostava muito de ir ao cemitério. E todas as oportunidades, eu ia no cemitério, para mim era uma alegria. Até hoje, mas hoje de maneira mais contida. E então eu ia toda semana no cemitério, às vezes até 2 vezes por semana. Então eu ia passando pelos jazigos e etc. E eu encontrava pessoas. Então, não só desencarnados, vamos dizer, materializados, etc., mas escutava muita coisa. E eu escutava, eu tinha, todas as vezes que eu ia, eu percebia a necessidade daqueles espíritos de conversar. Eles não estavam pedindo auxílio, não estavam pedindo nada, mas eles tinham necessidade de conversar. Muitos queriam contar história, a sua experiência, outros queriam contar história da família. Muitos contavam histórias que não tinham nada a ver com aquela condição que ele estava. Parecia até que ele não estava desencarnado. Evidente que nós percebíamos, pela característica espiritual deles, que eram espíritos já desencarnados, né? Eram pessoas já desencarnadas. Porém, eu tinha um hábito, depois de fazer o meu tour ali pelo cemitério, eu ia na região conhecida como Cruzeiro. Era onde o pessoal tradicionalmente coloca velas e etc., fazem as orações, etc. E eu terminava o meu passeio ali
nesse local. E eu tinha o hábito, desde a infância, de acompanhar minha mãe, que minha mãe acendia a vela para as almas. Então minha mãe sempre, ela falava que tinha que acender aquelas velas por aquelas almas que estavam perdidas, enfim, que ela chamava de uma região umbralina chamada de purgatório, né? Então minha mãe sempre tinha esse hábito de acender essas velas. E era um simbolismo, a gente sabe disso, né? Porque ali é um simbolismo, uma vela de cera, etc. Mas existe sim uma atmosfera espiritual naquilo ali. Né? Existe uma atmosfera onde muitos espíritos procuram aquele local como referência de preces e orações. E eu ia ali. E eu, um dia conversando com um irmão que estava ali, já desencarnado, e parece estranho, né, tá falando aqui de conversando, mas isso para mim era, e hoje, até era hoje... de forma telepática ou exteriorizando Exteriorizando, mesmo? Conversando. E ele se apresentava assim para você igual um encarnado? Na maioria das vezes... Ou você só sentia a presença? Não, na maioria das vezes eu não enxergava os pés. Então ali era onde eu identificava se era encarnado ou desencarnado, que na maioria das vezes o pé não existia. Se existia, eu não enxergava. Uhum. E ali era onde eu percebia que não era encarnado. E também pelas vestes que ele se apresentava. Talvez por ter trazido a imagem de sua desencarne e etc. Aquela imagem deve ter marcado. E é o que ele conseguia moldar. Uhum. Então eu percebia que pela vestimenta, mas na maioria das vezes eu olhava para o pé. E na maioria das vezes eu não enxergava o pé. Então eu sabia que não era encarnado. Né? Então ali naquele momento eu traçava pequenas conversas e muitas vezes eu servia de guia para as pessoas para achar túmulos que as pessoas não sabiam onde estavam. Então eu ia guiando para minha mãe quando precisava, minha irmã quando precisava, eu ia guiando para achar determinados túmulos, etc. Porque aí aquele irmãozinho ia guiando até chegar ao local. Mas nessa questão de fazer as orações para as almas, alguns me relatavam a experiência que aquelas vibrações que eram emitidas das pessoas que iam ali no cruzeiro acender vela, não pela vela, que aquilo pouco fazia diferença, mas o que era levado do coração, o que as pessoas falavam nas orações e que chegavam a eles como um calmante, balsamizando os corações. Então eles falavam para mim que aquilo ali era como um remédio. Muitos se apegavam ali naquela região porque tinham os seus compromissos e mesmo ali recebendo os benefícios, não conseguiam sair daquele local porque eles estavam ligados ainda ao pensamento ali naquele local. E aí a gente não vai se aprofundar o porquê que eles estavam ali. Mas todos, evidentemente, tinha algo que os prendia naquela região. Mas as preces e as orações, vários relatavam que era o grande remédio para que eles conseguissem se libertar por anos daquele local. Você acredita que muitos daqueles nem tinham conta que já estavam desencarnados também? A maioria tinha consciência. Tinha. A maioria tinha consciência. Muito pouco não tinha essa consciência. E quando eles não tinham consciência de que tinham desencarnado, eles tinham a consciência que algo estava estranho, que algo não estava normal. Porque certas pessoas escutavam, certas pessoas viam e outras era como se eles não existissem. Então havia uma grande confusão mental para aqueles espíritos. Uma parcela sabia que algo tinha acontecido. Muitos até sabiam que tinham desencarnado, mas também não aceitavam. Então eles faziam de conta que não tinha acontecido nada. Vivia num mundo paralelo à realidade deles. Muitos em grande desequilíbrio emocional.